Salve galera, professor Milton na área, o canal Filosofando a Mil. Mais uma aula aí para nós acompanharmos, tá? Para vocês acompanharem. Aula esta que foi dada para vocês aí esses dias em sala de aula. E nós vamos tratar aí do Estado, a instituição que detém o poder político, tá? O que é o Estado, como surgiu, quais são suas funções, os tipos de Estado. Todos esses tópicos serão apresentados nessa videoaula. Bom, o Estado que detém a instituição, é a instituição que detém o poder político, tá? Nós temos aqui um sociólogo alemão, Max Weber, tá? Um cara super importante aí para a definição do Estado. Ele vai escrever vários livros importantes a respeito disso, entre eles Ciência e Política, tá? Duas ocasiões. E ele vai falar sobre a importância do Estado e o papel do Estado na sociedade. Nós temos aqui que a palavra Estado, tá, vai derivar de uma palavra que vem do latim, que significa status, que tem como significado estar firme. Então, ele defende uma ideia de uma permanência, de uma situação em que nós, seres humanos, né, convivemos de forma ligada à sociedade política. E aqui tem onde os elementos foi tirada esta definição, elementos da teoria geral do Estado de Dall'Are. O Max Weber, tá, que é um autor aí do final do século XIX, 1864, 1920, parte do século XX, é um dos tripés aí da sociologia, junto com Karl Marx e Emile Durkheim. Ele vai elaborar uma das definições de uns conceitos mais conhecidos e debatidos a respeito do Estado. Tá? Ele vai afirmar que o Estado é a instituição que é a única que é dirigida por um governo que é soberano, que tem autonomia e vai reivindicar para si o monopólio do uso legítimo da força. Isso quer dizer que, em determinadas sociedades, o Estado, por meio dos seus aparelhos de defesa, vão utilizar da força para poder manter a ordem. Bom, origem do Estado. Uma das grandes interrogações que são feitas aí pelas pessoas, pelos estudiosos ao longo da história, foi como o Estado se formou. Quais foram as condições e circunstâncias que definiram a origem do Estado, a sua formação, o seu início, tá? Porque, num determinado momento, os indivíduos que viviam lá no que os contratualistas, que nós já estudamos, afirmavam ser o estado de natureza de plena liberdade, os indivíduos criaram uma organização política, uma organização institucional que tiraram a sua liberdade e limitaram suas ações. Então, uma das questões, né, que foram colocadas é esta aqui. No entanto, em dado momento da história, da maioria das sociedades, com o aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções político-administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo específico de pessoas. Esse grupo passou a deter o poder de impor as normas à vida coletiva. Aqui, à medida que a sociedade foi aumentando, que as comunidades foram aumentando o número de seus habitantes, à medida que a divisão social do trabalho foi se especificando, várias funções sociais foram criadas e algumas exigiam um maior nível intelectual e outras um menor nível. Esses com maior nível passaram aí a comandar as diretrizes e os comandos da vida em comunidade, criando aí as instituições sociais, entre elas o Estado. Qual é a função do Estado? Tá? A pergunta é: para que se desenvolveu o Estado e qual a sua função? Não existe uma resposta única a respeito dessa questão. Embora muitas pessoas, muitos grupos, muitos filósofos, sociólogos, historiadores, enfim, todos os humanoides existentes, né, começaram a refletir sobre isso.
podemos destacar entre essas duas concepções sobre o Estado, sobre a defesa do Estado, principalmente duas aí que vão surgir a partir do século XVIII e XIX, que são a teoria da corrente liberal e a teoria da corrente marxista. Concepção liberal. Essa concepção liberal vai partir aí a partir da teoria iluminista, tá? Como a razão na busca da liberdade, a corrente liberal vai entender que a função do Estado é uma função de ser um mediador dos conflitos, onde as pessoas não sejam juízes de suas próprias causas, tá? Porque sem um Estado mediador, as pessoas seriam juízes de suas próprias causas, tá? Ou seja, puxariam aí a sardinha para a sua brasa. Então, para alcançar uma harmonia entre os grupos rivais, entre os grupos que disputam determinadas situações, determinados interesses comuns, o Estado foi criado para ser um juiz mediador dos conflitos. A concepção marxista, tá? Que é uma concepção mais voltada para a linha de esquerda, vai dizer que o Estado nasceu para ser não apenas um mediador dos conflitos, só às vezes, que na maioria das vezes o Estado vai interferir na visão da teoria marxista, tá? Como uma instituição que vai interferir na disputa entre esses interesses, ok? Vai interferir de modo parcial, defendendo as classes sociais dominantes. Portanto, sua função, na visão dos marxistas, é... que porra! Sua função, na visão dos marxistas, é de ter uma visão parcial em relação às classes. Tá? Portanto, a função social do Estado seria garantir o domínio de uma classe social em relação à outra. A concepção marxista vai defender ainda que isso ocorre devido à sua origem. Nascido dos conflitos entre as classes, o Estado só será mantido quando essas diferenças permanecerem, ok? O Marx vai dizer que a evolução histórica, a evolução de todos os estados, vai partir do conflito entre as classes. E aqui ele vai dizer, em uma das suas obras que foram escritas por Engels, junto com o rei Engels, a seguinte frase: a maior parte dos estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos são resgatados de acordo com as posses referidas de referidos cidadãos, pelo que se evidencia ser o Estado um organismo para a proteção dos que possuem contra aqueles que não possuem. Uma ótima obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, escrita a duas mãos pelos brilhantes Karl Marx e Friedrich Engels. Sociedade civil e o Estado. Tá? Na linguagem política contemporânea, nós tornamos comum estabelecermos aí uma contraposição, uma luta entre sociedade civil e Estado. O Estado é entendido como uma instituição que exerce o poder coercitivo, usa a força para determinadas manifestações e tenta controlar essas funções na administração pública, tá? Tendo aí o poder judiciário, o poder legislativo. Por sua vez, a sociedade civil costuma ser entendida e ser definida como campo das relações sociais que vão desenvolver-se fora das relações institucionais. Tá? Aí nós vamos ter os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos estudantis, os movimentos dos empresários, enfim,
movimentos que vão lutar ali pelos seus direitos e exigir do Estado que estas garantias sejam oferecidas de forma efetiva. Bom, sociedade civil e Estado, continuando, tá? Esse relacionamento da sociedade civil e do Estado vai provocar os mais diversos movimentos, as mais diversas questões econômicas, ideológicas, culturais, de gêneros, raciais, enfim. Todas elas vão intervir nessa relação com o Estado. Assim, teremos os partidos políticos que vão desempenhar nesta questão um papel importante, porque eles seriam um intermediário entre o poder ali do Estado e o poder da sociedade civil, para que possamos ter decisões políticas mais efetivas em comum acordo com a sociedade. Bom, continuando na sociedade civil e no Estado, conforme cada época e lugar, esse tipo de relacionamento vai ser modificado. Tá? Dessa forma, as relações entre os governantes e os governados podem tender para um esquema que pode ser fechado, onde eu tenho ali uma opressão e um autoritarismo, e, ao mesmo tempo, também nós temos aí um esquema aberto, uma sociedade democrática, onde a participação política seria de suma importância para o desenvolvimento da sociedade, ok? Sociedades democráticas são melhores, porque elas permitem que nós possamos aí questionar as decisões dos governos. Claro que sempre de acordo com a lei e sempre lembrando que liberdade de expressão não significa liberdade para defender crimes e teorias aí como nazismo, que defendiam aí a eugenia, né, galera, que seria a purificação de raça. Por isso, defender a existência de um partido nazista é de um grau de imbecilidade do tamanho do universo. Bom, aí, para nossa conversa filosófica, tá, vocês vão responder no caderno de vocês a seguinte questão. Em sua opinião, qual tem sido a função do Estado brasileiro historicamente nos últimos anos? A de um simples mediador de conflitos entre os diversos grupos sociais, como propõe o liberalismo político, ou prioritariamente a de um defensor dos interesses das classes econômicas, como defendia, de modo geral, o marxismo? Pesquise sobre o assunto e forme uma opinião, baseada em exemplos, fatos históricos e argumentos sólidos. Depois, discuta o tema com a classe. Então, vocês vão colocar isso no caderno e nós vamos debater isso em sala de aula. Escrevam aí em torno de umas 10 linhas a respeito da questão que foi formulada e elaborada aí para vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula.